Boa noite, alunos. Eu sou o Claudir Sturmer e hoje a gente vai trabalhar a globalização e o meio ambiente. Vamos conceituar as alterações no espaço geográfico causadas pela globalização. Para garantir uma boa relação entre globalização e meio ambiente, é preciso que as sociedades vençam o desafio de se desenvolverem em uma perspectiva sustentável. A relação entre globalização e meio ambiente expressa-se na perspectiva dos impactos gerados pela transformação técnica, sobretudo aquelas referentes à revolução técnico-científica informacional, que propiciou avanços suficientes para integrar as diferentes partes do planeta e alterar os sistemas de produção no campo e na cidade. Por definição, a globalização, entendida como o processo de integração global das sociedades, correspondendo ao período de maior avanço de expansão do sistema capitalista, mesmo que de maneira desigual e por vezes contraditória. Todas as partes do mundo encontram-se conectadas com um grande fluxo de informações, capitais, bens e valores culturais. Tal panorama influencia sem dúvida a forma como o ser humano interage e gera impacto sobre o meio natural. No âmbito da questão ambiental na globalização, podemos considerar como o principal marco histórico para a intensificação das alterações do meio natural pelas sociedades a emergência da Revolução Industrial e suas posteriores transformações. Com a industrialização, ampliou-se o consumo e a pressão sobre os recursos naturais, renováveis e não renováveis, como o solo, as florestas, os minérios e os recursos hídricos. Além disso, a transformação desse elemento primário passou a ser acompanhada da produção de um grande volume de poluição, tanto atmosférica quanto dos solos, das águas e de outros tipos. No campo, o efeito dessa mudança também foram sentidos com a evolução das técnicas agropecuárias, incluindo a mecanização, a chamada Revolução Verde, e as transformações recentes, introduzidas por conhecimentos científicos como a biotecnologia. Tudo isso foi desenvolvido com vistas a aumentar a produtividade no meio rural, gerando em contrapartida uma maior demanda sobre o consumo e extração dos recursos naturais. As consequências geradas pelo desenvolvimento industrial nos últimos 250 anos são bastante discutidas e os seus limites exatos ainda não são muito precisos, sendo alvo de debates no meio científico. De tal modo, as alterações na composição da atmosfera e o esgotamento dos recursos naturais são, sem dúvida, os impactos mais duramente sentidos no contexto socioespacial. Além disso, soma-se os eventos climáticos que, na opinião da maioria dos cientistas, podem ganhar contornos dramáticos em um futuro próximo, com a intensificação do efeito estufa e o avanço do aquecimento global. Nesse mesmo contexto, insere-se o fenômeno socioespacial da urbanização, que vem se intensificando nos países em desenvolvimento, após ter se consolidado nos países centrais e alguns emergentes. Com isso, emergem os problemas socioambientais urbanos, como a extrema poluição e a formação de ilhas de calor, a questão da inversão térmica e os impactos gerados pela má destinação dos resíduos sólidos
e da ausência de saneamento ambiental. Contudo, no cerne do processo de transformação, a evolução das técnicas e dos objetos técnicos que atuam no processo de produção do espaço geográfico, existe uma incessante busca por alternativas que defendam o desenvolvimento econômico das sociedades com a preservação do meio natural. Nesse sentido, emerge o conceito de sustentabilidade, defendido por muitos como a saída necessária e possível para conciliar o crescimento social com a conservação ambiental. De todo modo, a atenuação dos efeitos da globalização sobre o meio ambiente perpassa por uma série de desafios, tais como vencer a lógica de desenvolvimento via consumismo, os impactos negativos da urbanização concentrada e da produção industrial plena, bem como com a diminuição das desigualdades sociais. Para isso, além da conscientização individual, é preciso um sistema mútuo de cooperação entre as nações a fim de desenvolver metas ambientais que atendam às necessidades básicas para a conservação da natureza. Bom, com esse material que eu passei para vocês, eu quero que vocês confeccionem cartazes em grupos. Vocês podem pegar recortes de jornais e revistas e vocês vão formar os cartazes, tá? E a avaliação será feita pela apresentação, pela apresentação dos cartazes e também pela explicação que vocês, cada cartaz que vocês montar, vocês vão fazer uma apresentação. Eu quero grupos, quero que vocês montem grupos de 5 alunos para fazer essa confecção dos cartazes. Tá? Vocês têm 2 horas para fazer todo esse trabalho. Vocês podem fazer, vocês podem pesquisar também na internet. Vocês não precisam só procurar em jornais, revistas, pode procurar na internet. Tudo que for referente à globalização e o meio ambiente, tipo aquecimento global, sustentabilidade, a revolução verde, tudo que for relacionado à palavra aquecimento global.